andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Eu não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. O coro, um dos tais, um dos tais.
Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Graças a Deus. Amém, então, Senhor. ao nosso Deus, a honra, o louvor e a glória, porque foi com Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então, pelo Espírito Santo que nos dá essa capacidade de levar a palavra ao perdido. Então, não devemos ser descuidados, né, para buscar os dons de Deus, os dons que nos dará tudo aquilo que o Senhor tem melhor para nós. Antes que eu esqueça, desculpe aos irmãos que estão assistindo o vídeo, não esses que estão conosco no momento, mas esqueci novamente de ligar um pequeno botão aqui. Então, o som do vídeo começa no primeiro louvor. A oração ficou sem som. Falha exclusivamente minha. Segundo o hino 305. Eu sempre gosto de preparar cedo, mas às vezes fico impedido. 305, semelhante ao anterior, Campeões da Luz, Soldados. Hoje o tema não é este, mas devemos sempre nos lembrar que batalhar com a boa batalha, junto com o Senhor, com o escudo da fé, que é a nossa defesa contra os ataques do nosso único inimigo, que é o nosso grande inimigo. Não são as pessoas, mas o nosso inimigo maior, e é Satanás. Campeões da Luz. 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. Mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar, sim, a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui,
e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Tá boa a imagem, irmã Maria. Amém. Ei, oi. 誰があなた？ああ、後で。はい。303. Precisamos de Jesus. Então, esse é o principal dos três, porque vai falar da nossa necessidade de estarmos junto do Senhor, dependendo dele, acima de tudo e de todas as coisas. Não que não dependemos dos irmãos. Testemunho aqui e agora que dependo da presença dos irmãos, esses que estão conosco, esses que nos assistem, que sempre nos incentivam com a sua presença, para que continuemos fazendo essa pequena live, se podemos dizer assim. Graças ao nosso Deus e a vocês também. 1, 2, 3. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito veraz, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu também. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Sim, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém? Nós todos precisamos e confessamos que precisamos do Senhor. Amém. Pela misericórdia do nosso Deus é que chegamos até aqui. Então, como eu já passei para alguns irmãos,
Eu creio que só a irmã Leonilde, com o nosso irmão, com o meu cunhado, que no momento estão ali perto de Marília. Agradeço a presença de vocês, com certeza, agradecemos de todos quantos neste momento, né? E também, quem é? Não, acho que era só eles dois, tá? Então, como os nossos irmãos amados em Cristo Jesus, também são assembleanos desde que eu me conheço por gente. Vamos saudá-los. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Leonilde e Hideide. Como irmão Sebastião quer entrar, mas não consegue. tem alguma coisa. Tá dando sinal. Então, não. Ele está em Messenger. Sim, ela está no Messenger nesse celular, mas não entra, irmã Maria. Não está entrando. porque Infelizmente, tá sinal aqui. não está sendo possível no momento. Então, nosso tema, como eu havia apresentado a alguns, a irmã Mieco também, nós temos esse hábito de enviar o tema da mensagem e os corinhos. Enviamos por e-mail, pelo celular. E também enviamos alguns textos de ajudas que sempre necessitamos na nossa apresentação. Então, o texto de hoje, o nosso tema, está como tema nós temos o que nunca devemos esquecer. Então, muitas vezes, logo o tema como nunca devemos esquecer, é porque nós já sabemos. E eu sempre falo daquilo que todo cristão já sabe. Nenhuma novidade, mas hoje então vamos dar alguma atenção ao texto de Mateus, capítulo 27, dos versículos 45 ao 54. Não vou ler todos agora, porque gostaria de ouvir o pedido de oração de cada um. Então vou ler o 45 e o 46. Todos já conhecemos esta passagem, mas vamos ler e depois comentar o que estão nos versículos seguintes também. Então, capítulo 27 do livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45 e versículo 46. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então, Jesus se sentiu também. Eloi, Eloi, lama. Eli. Também Eli, na tradução de alguns, Eli. Tá? Então, Jesus também, uma coisa, assim, logo nesse pequeno texto, uma coisa que não podemos nos esquecer é que Jesus se sentiu, ainda naquele momento de muita tristeza, muita dor, muita angústia, que nós não lemos em outras passagens, Marcos, Lucas e João. Todas elas relatam este fato, em que Jesus ainda clama, ao Pai: por que me desamparaste? Então, sentiu-se desamparado exatamente naquela hora que ninguém quer ficar desamparado, que é no nosso momento de dor, necessidade, de tristeza, de angústia. Então, não posso reclamar se o Senhor fizer isso comigo. Não? Então, se é o Senhor Jesus, que não merecia, nunca mereceu nada daquilo que sofreu, passou por isso. Então vamos comentar algo daqui a pouco, querendo Deus. Então, mais uma vez, agradeço aos nossos familiares que estão ali em São Paulo, que sempre colaboram conosco, a irmã Kelly, seus familiares de Embu, a minha irmã Fátima e os familiares ali de São Paulo, na Vila Sônia, e demais familiares que temos, sempre digo da minha parte, assim como os familiares da irmã Mieco, que nesta noite, então, a irmã Mieco chamou, viu que a irmã Leonilde estava no ar,
a minha concunhada, casada com meu cunhado, irmão da irmã Mieko. Isto é mais para a irmã Kelly e o Alexandre e a irmã Luzinete, que não os conhecem. Eles, como a irmã Luzinete e a irmã Kelly também, estão acordando cedo, então as câmeras deles estão desligadas, exceto nós e o irmão Anderson e a irmã Maria. Mas nem por isso a presença deles aqui não pode ser esquecida. Então agradeço a Deus e peço as vossas orações continuamente para que o Senhor esteja nos guardando, nos abençoando, concedendo saúde e forças para mais uma semana que sempre o Senhor tem nos guardado. Vou começar pelo irmão que está ali de Shizuoka, que está com o telefone, o microfone desligado, mas então vamos começar com o irmão Anderson, que não sai na tela hoje, mas ele escuta e sai aqui neste outro microfone. Então, isso. Irmão Anderson e irmã Keiko, os vossos pedidos de oração, por gentileza. A paz, irmãos. A paz de Jesus. Agradecer, né, Roberto? Amém. E agradecer a Deus por estar nos livrando dos problemas no nosso dia a dia, né? E interceder, para que Deus venha interceder para que o nosso serviço volte a melhorar e entrar nos eixos novamente, né? Amém. Que necessita. O joelho de alguém tá bom ou não? Tá. Amém. Graças a Deus. Então, Tá melhorando. ore em favor, então, do joelho do pequeno, vamos chamar assim, do pequeno desconforto no joelho da nossa irmã Keiko, esposa do irmão Anderson. Claro que é mais sério, e eu passei um açúcar na dor que ela... Mas não tem nada de pequeno. Então o Anderson agradece ao Senhor e pede oração em favor, que os irmãos lembrem-se dele, porque está passando em todas as partes do mundo, mas a empresa que ele trabalha diminuiu bastante. Não vou comparar com a minha, porque a minha empresa é tico-tico, perto da empresa que o Anderson trabalha. Mas, como diz o filósofo Anderson Luiz de Almeida, esse mesmo, é melhor, eu falei para a irmã Luzinete outro dia, é melhor pingar do que secar. Grande filósofo. Não goteira, né? Não é goteira, mas é melhor pingar do que... Então é melhor ter 4 horas de serviço do que falar para você amanhã não precisa vir. Bom, amém. Irmã Maria, por gentileza, deixa eu passar aqui para cá. Boa noite, irmão. Paz do Senhor. Estamos bem, graças a Deus. Muito alegre. Que a Leonilde e o meu irmão Ideide também estão. Agora? É? Ok. Okay. Estamos bem, graças a Deus. Deus continua nos guardando, nos livrando, graças a Deus. Só temos que agradecer. Não tem nada assim, aconteceu nada assim, está tudo normal. Estamos bem, graças a Deus. なんか、カズさんの。ちょっとコロナの方の感染がだいぶ広がってるみたいなんで、少し落ち着いたけども、長崎の方もちょっと広がってるんで、それのお祈りをちょっとしてもらえると思います。大丈夫です。佐山さんがちょっと頭痛くなったんで、頂上まで行かない途中まででもう戻ってきた。
não está no culto, mas a Ana pediu oração para uma japonesa, né? Kotoyo-san pede para o pai que foi operado, Takako, os nomes, Sugeta Takako, que foi operado de tumor abdominal e que está fazendo quimioterapia. Né? Amém. De Osaka. Mais algum? E também pedi oração para uma família de Shizuoka brasileiro, que 8 da família estão todos com corona. Foi infectado, começou com uma pessoa e todos infectaram na casa. Não tem ninguém internado. E também o culto de oração de senhoras que gostaríamos de iniciar, né, na quarta-feira. Quarta-feira à noite no Brasil. Quarta-feira à noite no Brasil. E quinta-feira de manhã, 8 e 9 horas aqui no Japão, 8 e 9 horas da manhã de quinta-feira, se as irmãs puderem participar, tá para aqui nós hoje, né? entrosarmos mais, para nós termos mais união, né? E orar em um só espírito. Amém. Então, o Julinho não está no momento. Paulo não entrou. Também lembrando, não, do Julinho com 2 crianças pequenas e algumas dificuldades num lugar onde não tem, não vou chamar de lugar remoto, mas que não tem as comodidades que temos aqui na cidade grande. Claro, não? Eu sei o Anderson também, que tem que dar uma certa caminhada para chegar num comércio para comprar alguma coisa. Não é como aqui que tem do lado, na frente e atrás, do outro lado, atravessa a rua, tem farmácia, tem tudo. Mas, não, em favor do Julinho, antes que eu venha me esquecer. Kelly Campos. Oi, a paz, tudo bem? A paz. Não pegou no sono, tá bom. Não, dormi não, tá vendo? Amém. Bom, parece que cada vez que eu vou falar alguma coisa tem uma novidade, né? Aliás, sempre tem. Amém. Dessa vez, agradecendo a Deus, né? Pela tia. E já pedindo oração também. Fazem uns 10 dias, mais ou menos, meu pai, ele levou um escorregão. Teve uma queda, aparentemente bem simples. Tem que pular perto dela, mas aí Só sai que daí. aí ele fraturou Mas a parte tá no alto aí de tudo? Foi internado, Deus. teve que fazer cirurgia, Meu Deus. colocou uma placa, né? E tá agora em recuperação. irmão, Teve é alta seguro. faz uns 3 dias, tá aqui em casa e tá se recuperando, tá usando. Ontem ele tava bem melhor, né? Porque tava com muita dificuldade pra conseguir locomover ele pra ir no banheiro, pra poder fazer qualquer coisa, sentar e tal. Mas ontem, graças a Deus, até que ele tava bem melhor. Tá Eu já falo conseguindo pro um pouquinho mais com a ajuda daquele andador, né? Amém. Mas graças a Deus não foi assim, nada mais grave. Meu Deus. De repente bater a cabeça, enfim. Então agradecendo a Deus por isso. E Irmã, livramento também. a prima. A minha prima, sua tia. Marli. Marli, não? Não, quem? Então tá bem, graças a Deus tá cuidando dele. Não, a Marli não. A outra irmã Tereza. dela. Tereza. Que tava com Sim, então. A tia tava internada, né? Mas tá em casa, mas tá no oxigênio ainda. Tá utilizando de oxigênio. Eu vou visitar lá amanhã, mas Horário. começar melhorou, porque eu acho que ela ficou, como ela viu que o meu pai precisou de um pouco de atenção, ela acabou não pedindo mais ajuda muito, sabe? Mas amanhã eu vou ter que ver ela, mas assim, eu acredito que ela está melhorando, mas ainda continua no oxigênio. Amém. Então vamos orar, Kelly. Com certeza. Amém. 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 Irmã Luzinete e irmão Alexandre, a paz. Rapaz. A paz. Bom dia, tudo bem? Queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, grande Deus. Apenas em favor da nossa família, dos meus pais, dos meus irmãos em São Paulo. Não adianta. E agradecer ao Senhor porque o Senhor abriu essa porta
Sim. aqui em Florianópolis. E ela fez a entrevista e vai começar a trabalhar terça, graças a Deus. Graças a Amém, Deus. amém, amém. Agradeço a Deus, agradeço as orações e continuo pedindo oração aqui em favor da nossa família, em nosso favor. Amém. E louvamos a Deus por tudo. Amém. Amém. Então, E o amado. sim. O amado tá de... Lu, Tá, o Alexandre tá hoje tá off. tá off. Ok. Deixa ele na horizontal. Ok. Irmã Leonilde. Por a paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmã Lu. Paz. Prazer estar falando com vocês. Igualmente. Somos gratos a Deus por tudo. Ô, benção. E pedido de oração para o líder, né? E para toda a família. Amém. Deus abençoe todos aí. Amém. Então, o meu cunhado, também tem um pedido de oração. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Todos. Dinheiro. Amém. Com grande alegria, né? Que eu vejo vocês em atividade, fazendo o trabalho de Deus, né? Amém. Amém. Isso é muito importante, né? Lembrar de Deus e ser grato pela obra de Deus. Que Deus possa usar. Eu estou aqui muito sensibilizado pelos trabalhos que vocês fazem no Brasil e no Japão, né? Amém. Que com toda dificuldade, né? A minha admiração que Deus possa usar vocês, a Mieko, né? A Maria, A Luri. a Luri, né? Que seja uma bênção da mão de Deus, que Deus proteja, usa de uma forma gloriosa para a honra e glória do nome santo de Jesus, né? Amém. Amém. Jesus. Esse é o meu pedido, né? Que Deus possa entrar com toda a providência, né? Usando vocês na voz, usando pessoalmente para que Deus possa, o nome de Deus seja glorificado. Amém. Amém. Muito grato. Amém. A honra e glória do nome do Senhor. Amém. 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 Então depois conversamos em separado, depois que terminar a gravação. Mas, então, o nosso irmão já evangélico de muitos anos, e ele... Oi? Eles que a gente queria que os Oi, Lu. conhece. Quem está falando? É a Lu? A Lu que está falando? Ou é a Leonilde? É Leonilde? Não. Talvez é a Leonilde. Então, a irmã Leonilde, então, pediu oração em favor do irmão, do seu esposo, para que o Senhor esteja abençoando, está com a dificuldade da visão, e com certeza tantas e tantas outras, né, dificuldades que temos no nosso dia a dia. Tem alguém com o microfone ligado? E é o Rider. Então, nós pedimos ao Senhor que também, por sua misericórdia, esteja abençoando ali, porque estão no interior de São Paulo, perto do nosso irmão, esqueci o nome, eita. Donizete. Donizete, desculpa, Donizete, esqueci seu nome. Então, irmão Donizete, e eles que são os nossos familiares que tem ali próximo de Marília. Então, vamos orar ao Senhor e que Ele, por sua infinita misericórdia, possa atender a cada um desses pedidos. Lembrando, então, do irmão Valdecir também, que está ali no sul do Japão, junto com o Julinho, que trabalha toda noite e, com certeza, deve folgar algum dia de semana, o que é impossível para nós fazermos esta live durante a semana, não? Mas o Senhor tem nos permitido esses minutos, então vamos nos utilizar desses minutos para orar. Também peço oração em favor dos meus familiares, né? A questão aqui, ao Daniel, a sua filhinha, a sua esposa, aos familiares da Areiko, também a Miliane, a nossa filha, com os nossos netos, também com seu esposo, o Choji, e os familiares do Choji, que também têm sido bênçãos na vida da nossa filha, assim como outros irmãos. Em favor da irmã Toda, também da Igreja Shinohara, dos irmãos da Igreja Shinohara, que também existem alguns irmãos lá que passam necessidade
não necessidade financeira, mas né? Cada um tem as suas dificuldades, não é necessidades, dificuldades. Mas vamos orar ao Senhor, porque eu sei que Ele é todo poderoso, por isso que buscamos a Ele, eu sei que Ele é vivo, sabemos que Ele nos ouve e nos atende, mas muitas vezes não entendemos o propósito do Senhor, porque os pensamentos do Senhor não são iguais aos nossos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Pai, Tu és aquele Deus maravilhoso e santo, que temos, Senhor meu Deus, a certeza absoluta no nosso coração que tudo pode. Sabemos que tudo é permissão Tua. Em cada uma dessas vidas, Senhor meu Deus, a cada um desses testemunhos da Tua presença, ó Pai amado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo Anderson, os familiares do Anderson que estão ali em São Paulo, pela Keiko, nossa irmã Keiko, os familiares da Keiko que estão ali em São Paulo, amigos, irmãos, Senhor, pelos familiares da Keiko também que estão aqui em Shizuoka. O Senhor esteja abençoando, levando a Tua palavra, Senhor meu Deus, através do testemunho deste casal, que com certeza são bênçãos de Deus. E nós te pedimos a Tua presença nesse lar, concedendo o desejo do coração, Pai, um melhor local de trabalho, se assim for, do Teu querer e da Tua vontade. Mas sabemos que Anderson e Keiko continuam obedientes ao Teu querer e à Tua vontade. Assim como a irmã Luzinete, Pai, ao seu esposo Alexandre, aos seus filhos, aos familiares do irmão Alexandre, que estão aí no Rio Grande do Sul, aos familiares da irmã Luzinete, que estão em São Paulo, continua a estar com eles. Também nós te pedimos a Tua presença em favor da nossa irmã Érica, Pai, que tem sido abençoada por esses irmãos que estão conosco e outros irmãos que não conhecemos, mas também que têm sido usados como os vasos de honra em Tuas mãos e tem concedido, Senhor meu Deus e Pai, um local de emprego para aquela Tua filha que passou por momentos difíceis, continua passando por momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor com certeza dará vitória e um dia queremos escutar o testemunho vivo do que o Senhor tem feito nesta vida, na vida daqueles pequeninos, Pai, os filhos da nossa irmã Érica. O Senhor esteja com cada um deles por misericórdia. Também, Senhor meu Pai, ao irmão Nishimura, a irmã Maria, que estão numa área de grande risco, mas agradecidas a Deus, agradecidas a Ti porque têm sido protegidos, guardados, e o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado um local de trabalho. E nós te bendizemos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é aquele que faz o perfeito, o melhor para cada um de nós. Pelo nosso lar, a irmã Mieko e eu, a nossa saúde, o nosso local de trabalho continua a estar conosco, concedendo do Teu amor, da Tua graça, da Tua proteção e do Teu cuidado. Ao Julinho, seu lar, a sua família, aos irmãos que estão ali, juntamente com o Julinho, o irmão Valdecir, o irmão Sebastião, a irmã Ana Cristina, Pai, que pede oração em favor de uma conhecida, de uma pessoa que ela conhece, e que o seu pai sofreu uma cirurgia, mas o Senhor é aquele que pode usar a Tua filha para levar esta palavra de alegria, de conforto para ele, Senhor meu Deus. Assim como a Kelly, a sua mãe, a irmã Marli, ao seu pai, ao irmão Geraldo, que sofreu um acidente, mas que esse irmão, pastor da Tua obra, da Tua seara, Senhor meu Deus, atenta para ele e que ele possa ser restaurado, restabelecido e que sabemos que o Teu nome será glorificado através dessa situação que tem passado. Assim também como a minha prima, ó Pai, que passa ainda por dificuldades, está em casa, mas está respirando dificilmente através de um respirador, mas o Senhor com certeza dará vitória porque ela tem sido bênçãos em Tuas santas mãos também. Ao seu esposo, o nosso primo Ari, que o Senhor esteja ali abençoando aquele lar, aquela família. Aos meus familiares na Vila Sônia, as minhas irmãs, continua abençoando aquelas irmãs que também têm orado em nosso favor. Nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos a Tua presença. E a nossa irmã Leonilde, que está conosco, nos alegrando, Senhor meu Pai. De muitos já não havemos, mas o Senhor com certeza tem abençoado e ela está aqui alegre de estar conosco, juntamente com o seu esposo, meu cunhado, e o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, ajudando na solução de cada dificuldade, de cada problema. Assim como o meu cunhado
que está ali numa casa de recuperação, de repouso. Sim, ó Deus e Pai. O Senhor esteja abençoando, assim como os outros, as minhas outras cunhadas, a cada uma delas, Senhor meu Deus, com seus filhos, com seus esposos, o Senhor esteja, por misericórdia, com tua mão forte e braço estendido abençoando. Te pedimos, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, porque sabemos que o Senhor fará tudo segundo o teu querer e a tua vontade, justa, santa e soberana. No nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, temos alguns minutos para comentar algo sobre esta palavra e posteriormente, depois então, converso com os irmãos. O nosso texto então de Mateus capítulo 27, do versículo 45 ao 54, e que o tema é o que nunca devemos esquecer. Bom, em muitos países, como neste país, há muito, é sempre bom nós nos lembrarmos das pessoas que sofreram neste país a perseguição contra os cristãos. E sabemos que existe atualmente em vários países, temos visto e ouvido, e não presenciado, porque estamos distantes, mas pessoas que sofreram no passado para nos dar esta liberdade, né, de poder falar da salvação, como falou o meu cunhado agora há pouco. Então, ter essa liberdade. Nós sabemos que muitos governos não permitem, aí próximo do nosso Brasil, que o Evangelho seja proclamado. Senhor meu Deus, que um cristão, que como vimos na semana passada, um governante, uma pessoa de eminência, declarar que é cristão, isso pode trazer muitas consequências desagradáveis para ele. Mas aquele cristão que é o verdadeiro vai permanecer até o fim. Não vai desfalecer, não vai voltar atrás, porque ele sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo, e aquele que está em nós, este é que é o vencedor, este que nos dará a vitória. Então, esta liberdade que temos hoje, com certeza neste país, no passado, muitos sofreram. Não podemos nos esquecer e desconhecer esses fatos. Também, então, no Brasil, devemos orar pelo Brasil para que essa situação do nosso país atualmente venha a ser resolvida e que os cristãos possam caminhar livremente, sem restrições, porque sabemos que muitos estão contra. E em outros países aqui da Ásia, que é melhor não mencionar. E que não podem, perseguem cristãos, e muitos, em uma época futura, poderão desfrutar de estar louvando ao Senhor com liberdade, mas lembrando-se que no passado muitos sofreram, para que possamos, nos reunir e adorar e louvar ao Senhor em liberdade. Então, falo por este país que estamos no momento. E por aqueles países que ainda continuam, né? Mas, mesmo que cada um de nós estivesse, como esteve há algum tempo atrás, um irmão, em um presídio, esse presídio normalmente escuro, frio, mal cheiroso, não é um hotel 5 estrelas, nós sabemos, mas ainda que estivesse num lugar desse, essa pessoa que ali estava, ou que lá está, ainda pode dizer que ainda é uma pessoa livre. Então, e por que podemos dizer que nós somos livres? Porque há mais de 2.000 anos atrás, Jesus pagou o preço total para nos garantir esta liberdade eterna. Então teremos uma liberdade futura eterna sem nenhum impedimento. Por quê? Porque nós cremos e nós confessamos, nós professamos e, acima de tudo, nós praticamos que o Senhor Jesus por nós morreu na cruz e não há outro, e Ele, através do seu sangue, nos comprou, nos deu essa liberdade. Amém. Então, aquele versículo, se não me lembro agora, mas
se verdadeiramente o Filho vos libertar, ou verdadeiramente sereis livre. Então, eu só posso ser livre se o Senhor me libertar. Ainda que eu possa estar preso em qualquer lugar. Mas devemos saber, ou numa cama de um hospital, ou em qualquer outro lugar que estamos presos, não podemos ir e vir. Ou, devido à situação que o mundo passa atualmente, que muitos não se locomovem como antigamente. Algumas situações que nós lemos nesses versículos, e nós sabemos que Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Então, o que significa essa coroa de espinhos? Se você for ler o texto, primeiro, coroa, quem é que usa? Se é que tem, ainda tem na Inglaterra, né? Quem usa coroa? É rei. Então, rei e rainha. Então, era algo em que um soberano, o rei é o soberano. Aqui nós temos soberano, não é rei, mas é imperador, semelhante do tempo de Jesus. Então, o fato de alguém ter essa ideia lá naquele momento em que Jesus estava sendo julgado, de colocar uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque era um símbolo de um rei soberano rejeitado, que é o que nós vemos em Lucas capítulo 19, versículo 14. Mateus, Marcos, Lucas, para quem pode folhear a Bíblia, para quem não pode, não tenha essa urgência que nós vamos ler agora, neste momento. Lucas 19, 14. Lucas 19, 14. Mas, claro que não está relacionado com esse texto. Mas era uma parábola de Jesus. E com certeza ele já sabia o que ele ia passar. Então, em Lucas, capítulo 19, versículo 14, diz: Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. E foi o que nós sabemos que aconteceu com Jesus. Quando falaram, não, esse é Jesus, esse é o rei dos judeus. Ele falou, não temos rei aqui não. O rei aqui é César. Até nisso eles eram mentirosos. Então, foi um rei, aliás, o nosso rei Jesus, um rei soberano, que foi rejeitado. Através desse ato, sem pensar na dor que ele sentiu nesta crucificação. Neste fato de colocar uma coroa de espinhos. Eu, há tempos atrás, procurei ver qual era esse tipo de ramo, de galho que fornecia esses espinhos. Então, são os espinhos grandes e ele é em toda a volta do ramo. Não tem como desviar do espinho. Ou desvia de um, mas pega nos 2 ou 3. Não tem como. Então, é muito agudo e é longo. E também ninguém colocou essa coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor e Salvador e pediu, dá licença, posso colocar? Não, foi com aquela violência, com certeza. Ele também, então, devemos nos lembrar disso, que essa coroa para aqueles lá significavam um rei rejeitado. Segundo, foi zombado pela multidão. Então, também como um servo, agora como um servo rejeitado. Porque em tudo ele veio para servir, não para ser servido. São vários exemplos que temos. Não? O exemplo maior é quando ele lavou o pé dos discípulos. Mas um servo rejeitado está no livro de João, capítulo 1, versículo 11. Mateus, Marcos, Lucas, João. É um pouquinho mais para frente, uma meia dúzia de páginas. Já chegamos em João. Estávamos em Lucas 19, 14, agora João 1, 11. Que diz: Veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. Então, ele veio como servo e servia, temos certeza disso, mas ele foi rejeitado exatamente por aqueles que eram seus. Então, zombado e rejeitado, principalmente daqueles que nós sabemos que eram os sacerdotes, os religiosos daquela época. Então, e foi crucificado. Então, foi crucificado é o símbolo de um Salvador rejeitado. Para nós, a cruz representa um símbolo. Como eu falei anteriormente, no domingo passado ou retrasado. Então, a cruz, para nós, que não tem nenhuma pendurada no pescoço, não há necessidade, também se tiver, não tenho nada contra. Não, aquele crucifixo não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, nem para mais, nem para menos. Mas, para nós, o símbolo da cruz, então, ela representa o símbolo de um Salvador que foi rejeitado por muitos. Pela misericórdia de Deus, não por todos, como esses que estão conosco, esses que nos ouvem, que aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e não há outra maneira. Então, para nós, é um símbolo de um servo, de um Salvador que foi vencedor. Para aqueles que o fizeram, que o crucificaram, e há muitos que estavam lá, era para um Salvador que foi rejeitado, que eles não quiseram. Então, o clamor do Senhor, sempre, o Senhor sempre, e vai continuar intercedendo em nosso favor. A palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso advogado, então Ele intercede em nosso favor diante de Deus, porque eu, como pecador, não posso me dirigir a Deus. Então Ele intercede como nosso advogado. E no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, aqui na minha Bíblia, vou voltar uma folha para trás, que está perto de João também. Assim, tudo próximo para ficar fácil para manuseio da palavra de Deus. Capítulo 23, versículo 34. Jesus disse, também versículo bem conhecido: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Bom, estando naquela situação, se é um brasileiro pavio curto como nós, né, Anderson? Já ia pedir 5 minutos para Jesus e ia falar um monte de coisa para eles. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles, não está escrito eles, né? Mas porque eles não sabem o que estão fazendo. Se soubessem, não teriam feito. Oi? Então, graças ao nosso Deus, que ainda, diante de tão grande tristeza e dor, e sabendo que o seu fim como homem, mais uma vez, o seu fim estava próximo, mas mesmo assim ele ainda, para aqueles que fizeram tão mal para ele, fisicamente, ele ainda pediu ao Pai que perdoasse esses pecadores. Ainda no capítulo 23 de Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, Jesus demonstrou grande graça para alguém que era indigno como eu, que era aquele que estava crucificado ao lado dele por uma justa causa. Salteadores, criminosos, ladrão, ou qualquer outra coisa que a lei daquela época ordenava que fosse morto daquela forma. Mas ele disse, então, versículo 43 do capítulo 23 ainda, Jesus respondeu e disse, lembra-te de mim quando entrares... Desculpa. Jesus lhe respondeu, porque no 42... este homem que estava ao lado dele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, esse homem considerava ele como um rei e que tinha um reino. Ainda que era um pecador
como todos nós, e um criminoso. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, 2 pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Então, este amor também demonstrado por alguém, para com alguém que, como eu, era indigno. Ele podia falar, se lasque aí sozinho, porque nós vamos morrer juntos. Isso, era 2 malfeitores que estavam na cruz, né? Como a irmã comentou. Então, ele também, lá naquela frase que ele diz, está consumado. Ou seja, está terminado, está encerrado. Então, o que é que estava encerrado, o que estava terminado? Dentre outras coisas, que não estou aqui para encerrar o assunto, evidentemente, acabaram-se os sofrimentos de Jesus, como homem. Tá? Então, acabaram-se os sofrimentos, por isso que ele falou, está consumado, está terminado. Satanás foi vencido, porque ele morreu, ninguém matou Jesus, ele entregou-se voluntariamente para ser morto. Tá? Então, é o que nós vamos ver mais num versículo seguinte. Satanás foi vencido, o pecado também foi vencido. Nós temos um hino que diz, o pecado na cruz foi vencido, não é? Podes pela fé vencer também. Então, o pecado foi vencido na cruz, amém, por Cristo Jesus. Amém. E a salvação eterna foi alcançada. Claro que o último, eu sempre digo, a última etapa desse processo é Jesus Cristo sendo ressuscitado. Se ele não ressuscitasse, ainda estaria falha a nossa salvação. Não é? Mas, graças a Deus, sabemos que ela está completa. Então, o inimigo, que é o principal, foi vencido. O pecado, por ele, foi vencido, porque ele jamais pecou. A salvação eterna foi por nós alcançada através dele. Sempre lembrando isso. Sempre lembrando, porque todos os cristãos já sabem. E ele também, no versículo 46 do nosso texto, se você voltar lá, eu não vou voltar, porque eu vou ler um outro versículo. Então ele diz, em tuas mãos entrego. Então, em tuas mãos entrego, da forma que foi escrito em grego, da forma que ele falou, significa que ele estava entregando, ele estava depositando algo de grande valor. E em tuas mãos entrego o meu espírito. Significa que ninguém matou Jesus. Ele entregou o seu espírito. É diferente de um mortal como eu, que a Bíblia nos ensina. E Deus tirou do seu espírito da pessoa e a pessoa morre. Não é que morreu do coração, morreu disso, daquilo. Também é, mas quando Deus tira do seu espírito e quando ele volta o seu espírito, a pessoa ressuscita. Tá? Então, no caso de Jesus, não foi nada do que podemos pensar que o homem tenha feito. Ele entrega o espírito entrega em tuas mãos, diz a palavra de Deus. Então, devemos sempre que observar que foi Jesus quem entregou o seu espírito a Deus. João, capítulo 15, versículo 13. Desculpa que eu não marquei para os irmãos. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, versículo 13. Desculpa a minha falha. Capítulo 15, versículo 13. Que é... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Certo? Então não existe mais amor maior do que esse. E para finalizar, qual é a nossa condição humana? O que a nossa condição humana merece? O que é que nós merecemos? Pecador merece o quê? Pode falar aí. Não precisa ligar o microfone, mas pode falar. Merece ir para o céu, né? Somos todos filhos de Deus. Vamos todos para o céu. Sonha, irmão. Sonha. Então, a nossa condição humana, o nosso pecado da nossa natureza humana, por isso que
o salmista disse, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque o caminho torto ele não precisa ensinar, ele já da natureza humana. Ai, mas esse moleque faz cada coisa errada. Não critica um moleque, principalmente moleque, né? Você nunca foi moleque, né, irmã? Mas aquele que foi moleque, ele é da natureza humana, ele faz errado por natureza, não briga com ele, porque é da natureza humana. Não é que é só do homem não, viu, irmã? É das irmãs também. Então, a nossa natureza humana é trabalhar com o pecado. E o preço do pecado nós sabemos que é a morte, então o inferno. Mas Jesus morreu para nos libertar dessa condição. Por isso que a pessoa vai se aperfeiçoando a cada vez mais no processo de santificação, largando aquilo que é da carne, que é da natureza humana, em doses homeopática, como digo eu, e vai se aproximando de Deus. Não é de repente. Ai, mas essa pessoa entrou na igreja, já quer que ele larga isso, larga aquilo outro. Não é assim. Comigo não foi. Pode ser que tenha algum irmão que foi assim, claro. O senhor não trabalha igualmente com todos. Então, e por que é que ele fez isso? Como nós vimos, ele fez por amor. Não fez por necessidade. Ele veio do seu trono de glória e sofreu por causa de nós. E voltou ao seu trono de glória. Ele não precisava vir aqui provar nada. Não, ele veio por amor, em obediência, como nós lemos num versículo hoje de Filipenses. Então ele foi obediente ao Pai e obediente até a morte de cruz. Aí depois do versículo 9 vem o quê? As consequências, ou seja, melhor, os benefícios, pelo qual recebeu um nome que é acima de todos os nomes, e eu não lembro agora os versículos, né? Mas nós vimos hoje de manhã no culto pela manhã. Então, por amor, ele ama ao pecador, porque ele ama a todos. Aí alguém pergunta, mas ele ama o que não é pecador? Bom, se tiver alguém aí, se encontrar alguém por aí que não é pecador, você me avisa, viu? Ou seja, aquele que não tem pecado. Todos nós, porque ele encerrou todos debaixo do pecado. Então nunca devemos nos esquecer o que ele fez por nós na cruz do Calvário, que está no versículo 54. Então, versículo 54. Voltando ao versículo 54 do nosso texto de Mateus 27. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, nunca devemos nos esquecer do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Irmão, você está falando óbvio. Realmente estou falando óbvio, mas muitas vezes a pessoa esquece e volta na vida de pecado. Como que se isso daí, né, não tivesse valor nenhum. Ou seja, a Bíblia dá até usa até uma palavra meia forte, né? O porco, a porca ou o cachorro que voltou ao próprio vômito. Então, é melhor nós suportarmos a dor, a dificuldade e o problema, buscar aos irmãos em oração e saber que o Senhor estará sempre ali, em nosso favor, para nos abençoar, porque Ele com certeza ama o pecador. Amém. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Temos dificuldade? A dificuldade que você tem pode não ser a minha, e a minha dificuldade pode não ser a sua. Mas não significa também que nós estamos aqui nesse país só tomando água de coco na rede. Aqui no jardim tem uma planta do dinheiro, que dá umas folhinhas verdes e umas notas de $100. Se você quiser, eu mando para você. Não tem isso aqui não, também. Tem que trabalhar na fábrica, como falo eu. Não tem planta, não tem a planta a planta da felicidade, a planta da riqueza, Nishimura. Aí, tem que trabalhar. Então, o Senhor, pelo seu amor, por sua misericórdia, então, tem nos abençoado de estar nesse lugar. Agradeço mais uma vez, com certeza passamos alguns minutos, 9 minutos passados, desculpa pela introdução, mais uma vez desculpa pelo som, que não tem o som na nossa oração, no nosso início, porque esqueci de algo aqui. Mas, pela paciência dos irmãos que sempre nos acompanham, mais uma vez eu agradeço e estaremos orando sempre por todos aqueles que muitas vezes
nos envia um comentário ou algo que possa edificar e possa tornar melhor, então, esse nosso pequeno trabalho. Amém. Deus vos abençoe e que possamos estar reunidos no próximo domingo, querendo Deus. Vamos orar mais uma vez para o Senhor nos abençoar nesta semana. Ó Deus Santo e Deus Pai, Tu és aquele soberano, assentado no Teu trono de glória e majestade, rodeado pelos Teus santos anjos e pela multidão de salvos por Cristo Jesus, mas à Tua destra está Cristo Jesus, porque Ele foi digno de receber honra, louvor e glória. E Ele é o nosso Senhor e Salvador e não há outro. E confessamos e professamos, Senhor meu Deus, que Cristo Jesus, por amor de um tão grande pecador como eu, morreu, sofreu, padeceu naquela rude cruz em meu lugar, pagando os preços dos meus pecados para me dar a liberdade da salvação e uma liberdade eterna, a vida eterna junto com o Pai. Nós te bendizemos e te agradecemos e sabemos que esta liberdade chegará a todos esses teus filhos que nos ouvem nesse momento e nós te pedimos a tua presença, Pai, guardando, protegendo, livrando em mais uma semana. No nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos. Te agradecemos e te bendizemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora para sempre. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito grato.